Olá, meus amores do sétimo ano, e até que enfim chegamos ao final do PET 7 de História. Essa é a semana 4. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark, e as atividades dessa semana estão entre as páginas 74 e 77. O assunto em questão é a resistência, ok? É a reação dos escravizados. É a forma como as formas, na verdade, como os negros, né, encontraram para poder se verem livres da escravidão a qual, né, eles eram submetidos. E esses negros, né, os negros lá na época do Brasil Colônia, do Brasil Império, assim como o escravo em qualquer outra situação, tá? Até mesmo os escravos brancos, como nós falamos na semana 2, né? Ou na semana 1, quando nós falamos lá que Aristóteles, na Grécia Antiga, né, um filósofo da Grécia Antiga, ele falava que uns nasceram para ser livre, outros nasceram para ser escravo, que era uma coisa natural. Não, gente, ser escravo não é natural. O natural é você ser um ser humano livre e com as suas ideias livres de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de reação, para que você possa ter a sua opinião, o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos, tá? Ninguém nasceu para ser livre, para ser escravo, todo mundo nasceu para ser livre, tá? E quando a gente fala em reações que os negros tiveram para tentar acabar com a escravidão que eles sofriam no Brasil, a primeira coisa que a gente lembra é do Quilombo dos Palmares, né? São os quilombos. E realmente, gente, é a primeira forma que eles encontraram para a forma que mais deu certo, digamos assim, também, né? Que eles encontraram para fugir da escravidão, para se sentir livre e se tornar livre novamente, foi realmente as fugas. E essas fugas deram origem aos quilombos, em especial o Quilombo dos Palmares, que era o maior quilombo que já existiu, né? Principalmente aqui no caso do Brasil. Ele ficava entre as divisas, né, dos estados de Alagoas e Pernambuco. Abrigou cerca de quase 20 mil habitantes. É muita gente, tá? Então, ele ficava entre esses dois estados e era muita gente. E quem morava nesse lugar, né? Quem que abrigava lá? Negros fugidos, índios, brancos marginalizados. Então, o quilombo, ele é uma sociedade democrática, igualitária, porque ele não falava, né? Na prática, digamos assim, o quilombo surgiu através das mãos dos negros, para fugir da escravidão. Mas não significa que lá iriam morar apenas negros. Lá iam morar todos aqueles que eram marginalizados, que eram discriminados, que eram colocados à margem da sociedade, tá? E os negros, eles fugiam principalmente dos maus tratos, né, gente, que nós falamos na semana 3, de todos aqueles castigos que eles sofriam, tá? Os quilombos, gente, os quilombolas, eles tinham um comércio muito grande com algumas cidades. Claro que não era um comércio escancarado, digamos assim, né, onde os negros iam fazer compras e etc. Mas alguns comerciantes das cidades faziam acordos com eles, porque eles tinham produtos de boa qualidade que eles plantavam no quilombo, então eles vendiam para eles o que eles podiam, faziam como se fosse uma troca de mercadorias, né? Aquilo que eles não produziam no quilombo, eles compravam com os comerciantes das cidades, e os comerciantes das cidades compravam os produtos que eles produziam no quilombo. Então era uma troca de mercadorias e automaticamente uma troca de informações, porque nesse comércio que eles faziam, eles trocavam informações, né? O que estava acontecendo, né? Onde que tinham mais negros, se tinham mais algum quilombo, o que estava acontecendo em tal fazenda. Então, eram também um meio, uma forma deles se comunicarem e de terem notícias do que estava acontecendo fora daquele quilombo, tá? Então, era uma estrutura econômica, tá? O quilombo, mas também era uma estrutura social muito bem organizada, onde eles não discriminavam e, acima de tudo, onde eles conseguiam se organizar e viver, digamos assim,
Dentro do possível, claro, né, gente? Não, a gente não vai comparar com a nossa sociedade atual. Mas dentro do possível, para a época em que eles viviam até de forma bem igualitária, tá? Existiram vários outros quilombos, tá? Principalmente nessas regiões aqui, ó. São Paulo, Bahia, Norte, tá? E Mato Grosso. Aqui em Minas Gerais teve? Teve, claro que teve, tá? Vários lugares, vários estados, nós tivemos vários quilombos, cada um com sua característica, com suas características próprias, tá? Mas cada um, todos eles, na verdade, buscavam a mesma coisa, a liberdade e o respeito dos que moravam ali. Uma outra forma de reagir contra a escravidão era aqui, ó, senhores assassinados. Os negros que fugiam, né, alguns que fugiam para os quilombos e etc., ou até às vezes não iam para os quilombos, uma das coisas, até aqueles que estavam escravizados, né, podiam ser tanto os que estavam na fazenda quanto os que tinham fugido. Alguns tentaram, né, e conseguiram matar alguns senhores, e eles também assassinavam, né, matavam também alguns dos seus capatazes. O que é o capataz, gente? É o capitão do mato, é aquela pessoa responsável por capturar o negro, por castigar o negro, por vigiar o negro, tá? Por punir o negro de qualquer forma. E eles conseguiam, né? Quando eles não conseguiam matar, eles tentavam fazer pelo menos atentados. Como que era esse atentado, gente? Assaltos, tentativa de assassinato, eles sequestravam, né? Por exemplo, assim, a filha ou um empregado, sabe? Para poder, digamos assim, machucar um pouco o senhor, tá? Outra forma de reação era o suicídio, tá? Às vezes, gente, era a única forma, né? Era a tristeza, a solidão, o cansaço, o sofrimento leva as pessoas a fazer loucuras, né? Imagina só você morar, tá lá no seu país, na África, na sua tribo, super bem, e de repente você se torna um escravo num lugar que você não conhece, que você não sabe onde é, porque você viajou no navio negreiro, no porão do navio, você não dá nem notícia de onde você tá. Se o seu país, seu continente, que é a África, tá pro norte, pro sul, pro leste, você não sabe nada. E aí, muitos dos escravos, né, eles tiravam a própria vida para fugir da escravidão, para poder acabar com aquele sofrimento. Outra forma eram as revoltas. E aconteceram várias. Aqui no texto tem algumas. No caso, tem aqui a balaiada, foi uma das revoltas que os negros participaram, tá? Eles conseguiram dominar a região ela aconteceu no Maranhão e no Piauí. Eles conseguem, né, de uma certa forma, dominar durante um tempo, não foi um tempo longo, mas aconteceu. Eram só negros? Não, tinham negros e outros, mas a maior parte eram de negros, tá? E outro que aconteceu também na Bahia, com os negros muçulmanos, é a chamada Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, ela é a mais conhecida entre a sociedade, digamos, escravocrata da época. E ela aconteceu, gente, na Bahia. O objetivo principal dela era ter liberdade de culto, era o fim da escravidão. Então, era sempre os mesmos motivos. O reconhecimento do negro como ser humano e não como um objeto, e não como um animal, tá? Existiam também, eles faziam naquela época, para poder fazer as suas manifestações religiosas, eles utilizavam, gente, um negócio chamado práticas sincréticas. O que é isso? É o sincretismo religioso, que é a mistura das religiões africanas com o cristianismo, tá? É a união das duas em uma. Para que eles faziam isso, gente? Para poder
continuar cultuando suas entidades, tendo a sua religião, mas de uma forma em que os senhores e nem a Igreja Católica e nem ninguém descobrisse. Eles treinavam lutas através da capoeira, muitos achavam que a capoeira era uma dança. Ela é uma dança, mas com golpes, tá? Você consegue, através da capoeira, imobilizar qualquer pessoa e né, fazer com que aquela pessoa fique presa a você, tá? Após todas essas revoltas e tentativas de reação contra a escravidão, veio então a abolição. Mas ela não foi fácil, viu, gente? E não significa, não se engane, a abolição acabou a escravidão, acabou o preconceito. Não. A abolição acabou com a escravidão, mas não significa que acabou com o preconceito. Pelo contrário, às vezes ele até aumentou, tem hora que eu acho, sabe? Claro que não, mas, porque hoje o negro, né, a gente não tem escravos, mas eu vou te falar que o preconceito, para mim, não mudou em praticamente nada, tá? E aí começa, a partir de 1830, já na cultura cafeeira, né, aumenta a necessidade de mão de obra. Só que o tráfico negreiro estava sendo meio que visto com maus olhos pela Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra queria vender produtos industrializados. Mas como que ela vai vender produtos industrializados, manufaturados, seja qual for o tipo de produto, para os negros? O negro é uma mão de obra escrava, ele não tem salário. Então ele tem pagamento? Não tem. Ele pode comprar alguma coisa? Não. Então, o que a Inglaterra quis fazer, né, no caso? Ela assina, em 1841, a lei chamada de Bill Aberdeen. E o que essa lei definia, gente? A Marinha de guerra inglesa poderia aprisionar tumbeiros em qualquer ponto do Atlântico. Tumbeiros ou negreiros é a mesma coisa, tá? Em 1831, né, um pouco antes, um acordo, tá, entre Inglaterra e o governo brasileiro declarou o tráfico ilegal. Beleza, o tráfico é ilegal, mas ele continuou acontecendo. Só que aí, em 1845, a Inglaterra decreta Bill Aberdeen. Todo navio que ela pegasse no Oceano Atlântico transportando negros, né, escravizados, aqueles navios seriam presos. Por causa dessa lei, a escravidão, os negros começam a não chegar no Brasil. O que começa a acontecer? Falta de mão de obra. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi implantada. Ela proibia a entrada de escravizados no país, porque estava tomando muito prejuízo. Muitos navios estavam sendo presos pela Inglaterra, então proíbe de vez. Com o fim do tráfico, a escravidão vai entrar em declínio, tá? A escravidão entra em declínio. O que acontece? Os fazendeiros e o governo começam a incentivar a vinda de imigrantes europeus. Vai começar, então, o trabalho assalariado no Brasil. Claro que existiam os fazendeiros, a sociedade escravocrata, as pessoas que viviam dos escravos não queriam que isso acontecesse, tá? Queriam continuar com a mão de obra escrava, tá? Mas para o mundo do capitalismo era primordial a mão de obra assalariada, porque se ela é assalariada, ela recebe salário, ela consegue comprar qualquer tipo de produto que esteja à venda. Com mais pressões sobre o governo, pressão popular, pressão da Inglaterra e de vários outros países, porque o Brasil era o único país ainda na América com escravos, foi aprovada a chamada Lei do Ventre Livre. Ela foi aprovada em 1871. Ela liberta os filhos escravizados nascidos a partir desse ano. Em 1885, é assinada a chamada Lei do Sexagenário, que dá liberdade a escravizados acima de 60 anos. Poucos chegavam lá, viu, gente? Mas aqueles que chegavam se tornavam livres. Até que, em 1888, a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, extinguindo de vez a escravidão no país, tá?
Então, agora nós vamos para as duas atividades que tem dessa semana. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Explique qual era esse projeto político e como deveria acontecer a abolição. Segundo Joaquim Nabuco, a abolição deveria ser feita por determinação, por atitude política, mediante um projeto de lei que deveria ser votado e aprovado pelo parlamento. Aponte e explique cada uma das formas de resistência negra à escravidão. Vamos lá. Quilombos. Foi a forma mais expressiva de resistência. Eram comunidades autossuficientes, formadas por escravizados fugidos. Fugas. Fugiam para os quilombos ou para experimentar a liberdade por um tempo. Assassinato do senhor. Por causa dos castigos, muitos matavam os senhores. Suicídio. Tiravam a própria vida para aliviarem e acabar com a dor. Revoltas. Foram realizadas muitas revoltas em várias partes do país para colocar fim à escravidão. Então, gente, encerramos por aqui a correção da semana 4 do PET 7. Espero que estejam todos bem. Me procurem se houver alguma dúvida no aplicativo Conexão Escola e no WhatsApp. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima!